Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio, aqui do canal Gramática com Laércio, e hoje eu vou te mostrar como você pode tirar 1000 pontos na redação do Enem, beleza? Bom, para isso, para ficar de maneira bem prática e você entender, eu separei aqui uma redação que conseguiu nota 1000 na edição do Enem 2019, que foi sobre o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu separei aqui, olha só, a introdução, desenvolvimento e também a conclusão. Nós vamos analisar para você entender como é que o candidato, a candidata, construiu o texto, ok? Esse texto está disponível na cartilha do participante. Então, vamos fazer uma análise geral desse texto, ok? Coloquei aqui também, olha só, o texto como um todo para vocês perceberem a estrutura dos parágrafos, mas nós vamos analisar aqui para ficar a tela um pouquinho maior para vocês acompanharem. Muitos alunos assistem pelo celular, beleza? E muitos podem estar perguntando, Laércio, que luvinha é essa aí na sua mão? Eu nunca vi essa luvinha. Bom, essa aqui é a luvinha da XP Pen. Olha só, a XP Pen enviou uma mesa digitalizadora para eu analisar as redações, olha só, gravar as videoaulas. É uma mesa digitalizadora muito boa. Então, o serviço que eu faço aqui, como eu gravo as aulas, olha só, me ajuda muito essa mesa digitalizadora. E essa luvinha veio com a mesa, ok? Eu vou deixar aqui o Instagram da XP Pen e também o site para vocês darem uma olhadinha. Eu sei que muitos alunos e professores gostariam de escrever na tela assim como eu escrevo, beleza? Então, acompanhe comigo. Hoje estou sendo patrocinado pela XP Pen. Beleza? Então, vamos analisar a redação. Olha só, eu coloquei aqui introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos analisar parágrafo por parágrafo, ok? Mas antes, olha só, essa redação, olha só, basicamente tem 4 parágrafos. Olha só, o primeiro aqui para introdução, onde o tema é apresentado de maneira contextualizada. Temos, olha só, 2 parágrafos para o desenvolvimento. Vamos chamar aqui, ó, de D1 e D2. E também o último parágrafo aqui, ó, que é a conclusão, no caso, proposta interventiva, pensando no Enem. Como assim, Laércio? É uma solução para a problemática. Então, você tem que trazer aí uma proposta interventiva pensando aí na competência 5 da redação do Enem, beleza? Vem comigo, olha só. Vamos analisar parágrafo por parágrafo. Temos aqui a introdução. Bom, na introdução, uma dica. Já apresente as palavras-chave que estão no tema, ok? Então, se foi sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil, então já deixe essas palavras no tema para você não tangenciar, beleza? Tranquilaço? Vem comigo, vamos analisar aqui. Deixa eu colocar o laser. Olha só, o filme Bastardos Inglórios, ao contextualizar cenas em meados do século XX, retrata o caráter elitista das exibições de cinema, uma vez que eram feitas em espaços de socialização das classes ricas da época. Na contemporaneidade, embora seja mais amplo, ainda há entraves a serem superados quanto à democratização do acesso às salas cinematográficas e seus conteúdos no Brasil. Nesse sentido, os resquícios de uma herança segregacionista, no que diz respeito à frequência de locais de cinema, geram a dificuldade em manter esse hábito em parte da população, o que perpetua a problemática. Perceba que é uma introdução muito bem escrita. Por quê? Deixa eu colocar o marca-texto. Olha só. Quanto à democratização do acesso às salas cinematográficas e seus conteúdos no Brasil. Perceba aqui, ó, quando a candidata faz essa construção textual aqui, basicamente já mostra, olha só, eu vou falar sobre isso. Ok? E já detalha no Brasil, porque o tema pediu para você situar no Brasil. Se você fala de maneira geral, você está, de certa forma, tangenciando. Então, isso aqui é muito interessante. Já deixar as palavras-chave do tema na sua introdução, para o avaliador bater o olho e já saber, bom, o candidato vai falar sobre isso, beleza? Bom, o que caracteriza uma boa introdução também, já até analisei essa introdução em outro vídeo, mas hoje eu vou analisar o texto todo. Olha só. Já traz repertório sociocultural. O que é repertório sociocultural? Basicamente, é trazer outras áreas do conhecimento para o seu texto. Então, traz esse repertório sociocultural, trazendo aqui, ó, um filme. Então, dialoga o filme com o quê? Com a temática que é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Além disso, o parágrafo é muito bem escrito, tem 3 períodos. Então, começa aqui na letra O, primeiro. Começa na letra O e vai até época. O segundo período começa na contemporaneidade e vai até Brasil. E o terceiro, olha só, nesse sentido até problemática. Então, é um período muito bem construído,
muito bem construído, tem começo, meio e fim, tem contextualização, né? Não tem erro de microestrutura, de sintaxe, concordância, então uma introdução muito bem feita, né? O que o candidato fez? Apresentou o tema, contextualizou, trouxe repertório sociocultural e costurou o texto muito bem, utilizando elementos coesivos diversificados. Belezura? Isso aqui é um exemplo de uma introdução perfeita, ok? Agora vamos para o desenvolvimento. Eu separei aqui, olha só, desenvolvimento 1. Isto é, o primeiro parágrafo do desenvolvimento e o segundo do texto. Vamos fazer a leitura e depois eu vou fazendo as minhas anotações, beleza? Vem comigo, olha só. No segundo parágrafo, a candidata começa assim, ó. Nessa linha de raciocínio, é fundamental ressaltar que a urbanização tardia e a constante gentrificação de espaços citadinos brasileiros são responsáveis pela permanência de costumes elitistas. Com efeito, o geógrafo Milton Santos, ao estudar a organização das cidades do Brasil, postula que o processo rápido e desorganizado de construção urbana provocou a marginalização de grande parte dos cidadãos. Desse modo, o acesso a shopping centers e demais espaços de lazer, como cinemas, ficou restrito àqueles que possuem meios para tal, ou seja, a parcela da população que mora perto desses locais centrais, a elite, ou que possui recursos para consumir esses produtos culturais, também a elite. Assim, no que tange à exibição de filmes, há resquícios de um caráter segregacionista, visto que a marginalização e a gentrificação excluem a massa populacional dos espaços cinematográficos, mantendo estruturalmente a problemática na sociedade brasileira. Bom, primeira coisa que eu quero destacar, a construção desse parágrafo. Muito bem escrito, olha só. Dividiu aí em blocos, que são períodos, né? Então, todo parágrafo ele também tem que ter começo, meio e fim. Né? Então, a candidata fez isso muito bem, utiliza muitos elementos coesivos, traz repertório sociocultural, assim como na introdução, aqui trouxe da geografia o Milton Santos para contextualizar com a temática. Lá na introdução, apresentou o quê? Um filme. Aqui já um pensador. Então, perceba aí a diversificação. Isso contribui muito para a competência 2 no Enem, ok? Que é basicamente respeitar a tipologia textual, um texto dissertativo argumentativo e também trazer repertório sociocultural. Além disso, olha só, a candidata utiliza muitos elementos coesivos, ó, com efeito, desse modo, assim. Perceba, isso aqui são elementos, quando faz isso aqui, ó, nessa linha de raciocínio, retomando lá a introdução, isso aqui são elementos coesivos que dão basicamente, que costuram o texto. Então, mantém uma parte ligada à outra. E todo professor de língua portuguesa adora isso aqui. Então, um parágrafo muito bem escrito, bem estruturado, não tem erro de microestrutura, isto é, de sintaxe, de acentuação. A pontuação está perfeita, então já diversifica também a pontuação quando utiliza aqui, ó, travessão no lugar de vírgula. Isso deixa o texto mais rico, mais diversificado em relação à pontuação. Então, o segundo parágrafo da redação, perfeito. Beleza? Vamos para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Olha só. Separei aqui, olha só, desenvolvimento 2, isto é, o segundo parágrafo do desenvolvimento e o terceiro da redação. Vamos ver como o parágrafo foi constituído, olha só. Consequentemente, a dificuldade de manter o hábito de frequentar tais locais impede a plena democratização do acesso ao cinema, já retomando de novo a temática. Nesse aspecto, a teoria do sociólogo Pierre Bourdieu acerca do capital cultural vai ao encontro da realidade discutida. Em seus postulados, Bourdieu discute a influência das referências socioespaciais nos costumes do indivíduo, concluindo que o desenvolvimento de valores que incluam certas culturas é imprescindível à manutenção dos costumes referentes a elas. Sendo assim, a herança segregacionista de frequência às salas cinematográficas e demais plataformas de exibição impede a construção de um capital cultural em parte da população do país, prejudicando sua democratização. Um exemplo disso é o relato da autora Coralina Maria em seu livro Quarto de Despejo, no qual ela conta que, por residir na periferia, o dinheiro que seus filhos gastariam para assistir aos longas no cinema não seria suficiente nem para pagar seus deslocamentos. Beleza, muito rico esse parágrafo. Aqui a gente tem 2 repertórios socioculturais, né? Então, dentro da temática, então enriqueceu mais ainda o que a candidata já vinha construindo. Olha só, citou aqui Pierre Bourdieu, né, que é muito citado pelos alunos quando vão fazer redação pelo Enem. Também cita aqui, ó, a autora Coralina Maria de Jesus, trazendo aqui um livro, então traz o sociólogo, apresentou lá no segundo parágrafo um geógrafo,
lá na introdução um filme, aqui basicamente uma autora de livro, trazendo aqui também uma estratégia de exemplificação. Tudo isso contribui para um bom texto, né? Um texto rico, diversificado, com bom repertório sociocultural. De novo, em questão da estrutura, o parágrafo é muito bem construído. A didata consegue amarrar o texto, consequentemente, né, ligando esse parágrafo ao segundo, lá ao primeiro do desenvolvimento, traz muitos elementos coesivos nesses aspectos. Cadê? Deixa eu ver mais. Sendo assim, um exemplo disso são todas as estratégias de ligamento, de costurar o texto, né? Porque o texto ele é como se fosse um tecido. E esse tecido ele tem que ser ligado por fios. No texto, o que liga esses fios, o que liga as palavras, basicamente, são os elementos coesivos. Então, o texto, segundo parágrafo, muito bem escrito. E aí, é claro, no último parágrafo, no quarto parágrafo, tem que ter uma proposta interventiva pensando no Enem, né? Nas 5 competências. No caso, a 5ª competência é apresentar uma proposta interventiva. Vamos analisar o último parágrafo da redação. Vem comigo. Conclusão. Bom, basicamente na conclusão temos que apresentar uma proposta interventiva, isto é, uma solução para a problemática. Então, no caso, como democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, temos que detalhar como isso deve ser feito, quem deve fazer, de que maneira, detalhar uma proposta interventiva para receber os 200 pontos na competência 5, pensando aí no Enem, ok? Nos critérios de avaliação do Enem. Vamos começar aqui, ó. O texto está assim, o último parágrafo. Portanto, já começa aí o último parágrafo com uma conjunção conclusiva, né? Coordenada conclusiva, perfeito, visando mitigar os entraves, ó, entraves. Esses entraves foram mencionados lá na introdução. Então, isso é muito bom, você dialogar a conclusão com a introdução. Olha só, foi na linha 3. Cadê? Aqui, ó. Ainda há entraves. Então, vem falando aqui, ó, para basicamente como fazer para acabar com esses entraves. Olha só, visando mitigar os entraves, a resolução da problemática, algumas medidas são necessárias. Quais são? Vem aqui, ó. Primeiramente, cabe ao governo federal, então, trazendo aqui um agente, governo federal, o que ele deve fazer? Criar programas de apoio à cultura cinematográfica, como? Olha só, por meio de sistemas de assistência às famílias carentes e especialmente distantes dos centros de lazer. Aí traz exemplificação, como Vales Cultura, junto a Vales Transporte, para que os processos conceituados por Milton Santos, dialogando já com o geógrafo que trouxe lá no segundo parágrafo, como gentrificação, também um termo que foi citado já no texto, que é a expulsão de indivíduos de uma área para a construção de espaços elitizados. Não interfiram no acesso populacional ao cinema. Perfeito. Só até aqui já estava, né, rica a proposta interventiva, mas aí continua. Por fim, utilizando outro elemento coesivo, é dever das escolas, ó, trazendo aqui, ó, quem é o agente? Escolas. O que a escola deve fazer? Promover formas de desenvolvimento de valores referentes à cultura cinematográfica. Como? Através de exibições extra-classe, como em gincanas e trabalhos lúdicos. Está vendo esse detalhamento? Isso é muito bom para o texto, onde você detalha bastante a proposta interventiva, ok? A fim de que tanto os alunos quanto os pais possam construir o capital postulado por Bourdieu, dialogando lá com o parágrafo que traz a citação de Bourdieu aqui no segundo parágrafo do desenvolvimento. Perfeito, né? De modo que tenham interesse de frequentar os espaços de plataformas de filmes, ampliando então o acesso a elas. Enfim, outro elemento coesivo, o cenário retratado no longa Bastardos Inglórios, e aqui, ó, retoma lá o primeiro parágrafo, quando citou, ó, Bastardos Inglórios. Quando você faz isso, o avaliador gosta muito, porque sabe que você está basicamente dialogando as partes do texto. Não tem nada solto, tá tudo bem amarrado, ok? Não será reproduzido no Brasil, haja vista que o aporte ao cinema será democratizado, é o que se espera. Então, a proposta interventiva muito rica, muito detalhada, retomou os repertórios que foram citados ao longo do texto. Então, perceba, é uma redação realmente nota 1000, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse texto, que está na cartilha do participante do MEC. Inclusive, eu já deixei aqui na primeira página, mas eu vou deixar na descrição para você ter acesso a outros textos também que conseguiram nota 1000. Porque quando você faz esse exercício de ler textos nota 1000, você basicamente vai entendendo como é que o avaliador pensa e aí você pode construir bons textos. Belezura, tranquilaço. Se você gostou desse vídeo, compartilha com todo mundo que vai fazer o Enem.
deixa seu like, inscreva-se no canal, beleza? Inscreva-se no canal. Até a próxima aula. Bons estudos e fique com Deus.